Pronto. Começou a gravar aqui. Na página 123, nós vamos falar de um subgênero textual que é chamado crônica. Vocês já ouviram falar nessa palavra? Crônica? Sim ou não? Não. Bom, a crônica é um subgênero dos textos narrativos. Nós temos o gênero textual, que é o narrativo, que é aquele que serve para contar história. Mas existem diversas maneiras que a gente pode utilizar para contar uma história, né? A crônica é uma delas. O que seria, então, uma crônica? Crônica, geralmente, é um texto curtinho que vai contar uma história trazendo reflexões que sejam acerca do cotidiano. Isso é muito importante, tá? Porque a crônica é um gênero textual que nasceu do jornalismo. Então, geralmente, a crônica era um texto que fazia, que estava vinculado com as notícias que tinham acontecido nos últimos tempos. Então, assim, vai ser um tipo de história que vai falar sobre as coisas que acontecem no nosso dia a dia ou alguma notícia que aconteceu naquela semana e vai trazer reflexões acerca desse acontecimento, tá? Vamos ler um pouco mais, que aí eu vou explicando para vocês como que aparece esse gênero textual. Página 123. Então, ali nós temos, né? E viva a crônica. E aí nós temos algumas imagens, né? Essas imagens, elas correspondem a livros de alguns cronistas brasileiros bem famosos. Então, nós temos ali o Machado de Assis, o Lima Barreto, o João do Rio, o Fernando Sabino, o Rubem Braga e o Paulo Mendes Campos. Só homens, né? Mas temos mulheres cronistas também, tá? É que a apostila não colocou. Mas nós temos várias mulheres cronistas, como, por exemplo, Marta Medeiros, tá? Posso, se a gente tiver tempo, né? Não sei se teremos, eu posso até trazer algumas crônicas escritas por mulheres. Bom, mas vamos lá. A crônica começa a tomar corpo no Brasil na segunda metade do século XIX. Então, aí é o surgimento da crônica no Brasil. Machado de Assis foi um dos seus grandes representantes. Era normalmente publicada no rodapé da edição de domingo do jornal O Folhetim, fazendo muitas vezes a retrospectiva dos fatos da semana. Então, olha lá, né? Ela surge dentro do jornal. Então, tinha um espaço ali no jornal onde eram publicadas essas crônicas, né? Então, o Machado de Assis, ele trabalhava no jornal e ele fazia muitas crônicas para jornais, né? A relação entre crônica e jornalismo persiste até hoje. A crônica sempre esteve vinculada ao cotidiano. Então, essa relação da crônica com o jornalismo, ela é forte até hoje, né? E ela é o que estruturou muito das características da crônica, né? Porque, por falar do cotidiano, assim como o jornal, eles estão muito interligados. Então, o que o Machado de Assis falou sobre a crônica? A relação entre crônica e jornalismo... desculpa, estou lendo errado. Há um meio certo de começar a crônica por uma trivialidade. É dizer, que calor, que desenfreado calor. Diz isso agitando as pontas do lenço, bufando como um touro ou simplesmente sacudindo a sobrecasaca. Resvala-se do calor aos fenômenos atmosféricos, fazendo-se algumas conjecturas acerca do sol e da lua, outras sobre a febre amarela, e está começando a crônica. Então, o que o Machado de Assis quer dizer com isso, né? Porque assim, que a crônica ela começa com uma trivialidade, por exemplo, comentar do tempo. Porque, assim, muitas vezes no nosso cotidiano a gente faz isso, né? A gente encontra o elevador e aí o assunto que a gente vai puxar é o tempo. Nossa, como tá calor hoje, né? Ou a gente vai falar de algum acontecimento. Nossa, você viu aquilo que aconteceu? Aquele acidente que aconteceu com aquela menina no elevador, por exemplo? Né? Então, são assuntos do cotidiano, coisas que estão na boca de todo mundo, né? Que tá todo mundo falando sobre. Então, por isso que o Machado de Assis fala que as crônicas, elas começam com uma trivialidade. Então, por exemplo, você falar que calor no início da crônica, pode ir desenrolando
todo o assunto que vai ser trabalhado ali. Muitas vezes, a crônica, ela tem essa característica de trazer uma reflexão. Então, por exemplo, um assunto de crônica que poderia ser eu caminhando para ir para a escola, indo para o meu ponto de ônibus, né? E lá no ponto de ônibus eu vejo um morador de rua cego. E aí, aquele morador de rua cego, que é algo que está no cotidiano, infelizmente, né? Que naturalizou, né? Uma coisa que a gente vê com frequência, assim, um morador de rua. Mas aquele morador de rua em específico vai me tocar de alguma forma e vai me trazer diversas reflexões acerca da vida, acerca das injustiças, acerca das minhas próprias condições de vida, do lugar em que eu estou inserida na sociedade e etc. Então, assim, são casos do cotidiano, são histórias que acontecem no dia a dia, mas que geram grandes reflexões, tá? Nunca seria assunto da crônica, por exemplo, uma história de uma menina que descobre que é uma fada, por exemplo. Não cabe na crônica. Por que não cabe na crônica? Porque a crônica vai falar sobre assuntos do dia a dia, assuntos que remetem à nossa realidade mesmo, ao nosso mundo. Então, ela não vai trazer outros mundos, né? Não vai trazer coisas que são completamente inventadas. Ela vai falar justamente do mundo que a gente conhece no aqui e agora, tá bom? Então, vamos continuar. Com o passar do tempo, a crônica foi adquirindo cada vez mais um perfil literário, tornando-se um gênero textual específico, mas sem jamais abandonar aquilo que lhe dá vida, o dia a dia. Então, no início, a crônica ela era um pouco mais voltada assim para as notícias que aconteciam, que tinham acontecido durante a semana no jornal, e era como se fosse um resumo, uma análise, uma reflexão acerca dos acontecimentos. Hoje em dia, ela acabou tomando um pouco de um caráter mais literário. O que isso quer dizer? Quer dizer que não necessariamente precisa ser um assunto de algo que aconteceu. Ela pode ter uma certa criação ali no meio, mas ela continua se utilizando de assuntos que estão relacionados ao dia a dia, tá? Atualmente, os grandes jornais não dispensam a participação de cronistas renomados, como João Ubaldo Ribeiro, Ignácio de Loyola Brandão, Ferreira Goulart e muitos outros. Nessa apostila, você lerá textos de grandes autores da crônica brasileira do século XX. Rubem Braga, Paulo Mendes Campos, Fernando Sabino, entre outros. De Fernando Sabino, publicamos um trecho bem-humorado de seu romance, O Grande Mentecapto. Com certeza, você irá adorar esses textos e aprenderá a gostar ainda mais de ler, tá? Então, agora, né, o que nós vamos ler? Nós vamos ler um romance, um trecho do romance do Fernando Sabino. Não vamos ler propriamente uma crônica, mas é um texto que ele se assemelha um tanto, tá? Com a crônica. Qual que é a diferença? O que vocês entendem? Quero saber de vocês. Vocês vão ter que falar agora. O que vocês entendem quando eu digo romance? Vamos ler um trecho do romance. O que é isso? O que vem no entendimento de vocês? Pode estar certo, pode estar errado. Eu só quero saber o que vem na cabeça de vocês. Isso, a Júlia acertou. Tá bom, Camille. Depois você assiste a aula gravada, então. A Júlia acertou, porque muitas vezes quando a gente fala um romance, a gente está falando... muitas pessoas estão imaginando que a gente está falando de uma história de amor. E não estamos necessariamente falando disso, né? Um romance, ele, na verdade, é uma história longa. Então, um livro longo que vai contar a história de alguém que tem vários acontecimentos ali dentro, vai ser um romance. Esse romance, ele pode ser uma história de terror, ele pode ser uma história de aventura, de fantasia, de mistério. Ele não é necessariamente uma história de amor. Ele até pode ser também, né? Mas falar que eu vou ler um romance não quer dizer que eu vou ler uma história de amor. Quer dizer que eu vou ler um livro longo. Por exemplo, esse livro aqui meu, ó. Corcunda de Notre Dame. Já ouviram falar nessa história? Sim, é linda. Olha o tamanho do...
Essa aqui é bem diferente da Disney, né? Mas foi daqui que a Disney trouxe a história do Corcunda de Notre Dame, que é de um livro francês do autor chamado Victor Hugo. Então, assim, a história desse aqui é um pouco parecida com o desenho, mas tem muitas diferenças, né? Ainda que o desenho tenha sido inspirado aqui. Então, por exemplo, essa história aqui é um romance. Por quê? Olha o tamanho do livrão. É uma história, né? É a contação de uma história, mas é uma história bem longa. É um livro que eu não consigo ler de uma vez, né? Eu leio aos pouquinhos. Essa aqui é uma edição que não existe mais. A Júlia está perguntando onde eu comprei, né? Essa é uma edição que não existe mais. Eu ganhei ela já faz um bom tempo. Mas existem outras edições desse livro. Só que esse é um livro que é um pouco mais complicado, assim, sabe? Eu não sei se vocês gostariam pela idade de vocês. Tem que dar uma analisada, né? Ver se vocês se interessam pela linguagem, porque é bem diferente do que a gente tem ali no desenho. Não vendo, não. Essa edição é tão bonita, é um dos livros mais bonitos que eu tenho, olha. Esse aqui eu não vendo, não. Mas tem outras edições que são bem bonitas também nesse livro. Aqui tem um outro, ó, do Machado de Assis. Lembra? Então, a gente falou um pouco dele, né? Esse aqui é um romance do Machado de Assis. Essa história é uma história de amor? Não é uma história de amor. Tá longe de ser uma história de amor. Mas é um romance, porque é um livro que a gente não consegue ler tudo de uma vez. Sabe um livro que você pode, então, ler, Júlia? Tem uns que são, acho que mais para a sua idade. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui na minha estante. Que acho que você também vai gostar, assim, ele é um clássico e você também vai gostar da edição, que é o Quebra-Nozes. Deixa eu ver se eu acho ele aqui na minha estante. Aqui eu tenho o Aladdin também, ó. Também é uma edição bem bonita, é um clássico. E acho que para a idade de vocês é legal, dá para vocês lerem. E o Quebra-Nozes que eu vou pegar. Tá aqui, ó. Também é bem bonitinho. Tá? Então, esses são livros que eu acho que seria legal para a idade de vocês, né? São edições lindas. É da editora Zahar, ó, Clássico Zahar. Ah, tem a N também, né? Eu também comprei a N, mas eu ainda não li. É um livro que eu acho que também é bom para a idade de vocês. Pelo menos a série eu adoro, né? É muito bom. Eu tô me apaixonando com esse livro, professora. É muito bom. Que legal. O meu tá aqui também, tá na minha lista. Só que eu ainda não comecei a ler. Mas a história eu gostei muito. Pelo menos da série. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos ler esse trecho do romance do Fernando Sabino, que é semelhante, assim, com uma crônica, tá? Mas não é propriamente uma crônica, porque vem do romance dele. Então, vamos lá. Página 124. O título desse capítulo do romance do Fernando Sabino é O Grande Mentecapto. Aliás, do romance, né? Do próprio livro, é O Grande Mentecapto. Vocês sabem o que é mentecapto? Não. Mentecapto é louco, então é uma pessoa louca, tá? Então vamos falar sobre alguém que não está bem mentalmente aí, tá bom? Ao dar entrada em sua nova residência, Geraldo Viramundo foi levado diretamente ao gabinete do diretor, um velhinho de cabeça branca e olhos azuis que atendia pelo nome de Dr. Pantaleão. Onde vocês acham que é a nova residência do Geraldo Viramundo? Pensando nesse título, né? O Grande Mentecapto. Onde será que vai ser a nova residência dele? O que vocês imaginam? Isso, um hospício, muito bem. Então, ele vai conversar, né, com o diretor do hospício, que é o Dr. Pantaleão. Você o que é, meu filho? Perguntou o Dr. Pantaleão. Sou cristão pela graça de Deus, respondeu Viramundo. Isso, assim é que serve. Esse pelo menos fala. Cada doido com a sua mania.
De médico e louco, todos temos um pouco. Eu estou perguntando qual é a sua encarnação. Antes que Viramundo pensasse em responder, Dr. Pantaleão disparava a falar, muito depressinha. Então, o Dr. Pantaleão, né, tá entrevistando, mas ele que tá falando, né? Ele tá perguntando qual que é a encarnação do Dr. Viramundo. O que será que ele quer dizer com isso, né? Vamos ver o que ele vai explicar. Napoleão, ainda temos 3 ou 4. Já tivemos uma porção. Nunca tivemos um papa, mas santos temos vários. Temos também um que é grão de milho. Não pode ver uma galinha, foge correndo. E tem outro que é justamente galinha. Vive a perseguir o pobre do grão de milho, cacarejando. Tem um que é cafeteira. Passa o dia inteiro com um braço na cintura e outro para cima. Mas não serve café a ninguém. Acho que está vazia. Tem de tudo. Dom Pedro, temos 2. Pedro II, digo. Não sei porquê, mas Pedro I nunca mais apareceu. O último que tivemos já faz tempo morreu de tanto grito do Ipiranga que ele dava, proclamando a independência. Independência ou morte, independência ou morte, independência ou morte. Ficava assim o tempo todo, montado numa vassoura. Você, o que é? Então, o que é que esse doutor Pantaleão está perguntando para ele, né? Quando ele diz qual é a sua encarnação. O que ele está querendo dizer, então? Quem compreende? Não entendi, Ana. Fala de novo. Qual é essa loucura? Uhum. Ele está perguntando, né? Ele está dizendo assim, aqui no hospício, todo doido que chega representando um papel, né? Acreditando que é alguém. Então, por exemplo, chegam várias pessoas que acreditam ser Dom Pedro, chegam várias pessoas que acreditam ser Napoleão Bonaparte, tem um que acredita que é um grão de milho, e aí ele foge daquele que acredita que é uma galinha, porque não quer ser comido, né? Então, ele tá falando isso, assim, que cada um que chega acreditando ser alguém que não é. Então, quando ele fala assim, qual é a sua encarnação, ele tá perguntando qual que é o personagem que você representa, né? Que você acredita que você é, tá? Então, essa é a pergunta. Aí, olha que o Viramundo responde. Eu sou mais eu, respondeu o Viramundo prontamente. Não pode. Se fosse mais você, não estaria aqui. Você é menos você. Isso sim. E 9 fora 0. Se eu fosse você, seria alguém mais. Não seria eu. Portanto, você tem que ser alguém. Ou seja, né, o que ele está falando, se você for, se eu que sou uma pessoa que não tem um problema mental, fosse você, eu ia querer ser outra pessoa, né? Não ia querer ser só eu, né, essa minha existência comum. Ia querer ser um Napoleão Bonaparte, por exemplo, ser alguém completamente diferente, ser o Shakespeare, como o Ian está falando, né, aqui. Portanto, você tem que ser alguém. Basta escolher. Só não escolha Tiradentes, que você pode se dar mal. Já tivemos um e acabaram enforcando o coitado. Por que ele diz isso? Por que ele diz que não seja Tiradentes? Porque acabaram enforcando. Por que estão dizendo que enforcaram? Quem finge ser Tiradentes? Porque o Tiradentes foi enforcado, não foi? Uhum. Na nossa história, o Tiradentes acabou morrendo enforcado, né? Foi preciso que Caxias, o pacificador, viesse botar ordem nessa jossa. Então, na história também teve, né, um militar chamado Caxias que botava ordem botou ordem nas revoltas que estavam acontecendo. Então, para pacificar, né, essa revolta que estava tendo aí contra o Tiradentes, veio aquele que fingia ser Caxias. Se é que você me permite essa redundância, todo mundo aqui dentro tem de ser alguém ou alguma coisa. Você, o que é? Sem esperar resposta, o doutor Pantaleão se aproximou dele e continuou a falar, baixando a voz e com um brilho de esperteza nos olhinhos. Vou te dar um conselho. Seja coisa, não seja gente. Coisa é muito melhor. Uma coisa bem macia, bem leve, bem fofa. Uma nuvem, por exemplo.
Eu vou lhe contar um segredo. Peço que não conte para ninguém. Quando vim para cá, minha intenção era ser nuvem, mas não pude, porque tinha de andar pelado, o que era incompatível com a minha condição de diretor. E você já imaginou uma nuvem de calças? Hi. Eu tenho um pouco da sensação que esse diretor do hospício tem um pouco de loucura aí também, né? Esse doutor, ele parece ser um médico, né? Porque chamam ele de doutor. Então, me parece que ele tem um pouco de loucura aí também, né? Olha que a intenção dele era se tornar uma nuvem, né? Era ser uma nuvem. Mas ele não pôde, por quê? Porque não dava para ele andar sem roupa, né? Era incompatível com a condição dele de diretor ali. Então, vamos ver o que o Viramundo vai responder, quem que ele deseja ser. Vladimir Mayakovsky, exclamou o Viramundo solenemente. Doutor Pantaleão levou um susto, deu um pulo para trás e passou a olhá-lo com mais respeito. Por que vocês acham que ele passou a olhar o Viramundo com mais respeito depois que ele disse que queria ser Vladimir Mayakovsky? Por que vocês acham? Alguém tem algum palpite? Quem é Vladimir Mayakovsky? Alguém já ouviu falar em Vladimir Mayakovsky? Não. Não, né? Alguém ouviu? Vladimir Mayakovsky é um poeta russo. Por isso que ele se espanta, né? Ele não está esperando que esse louco conheça, tenha uma cultura um pouco mais rebuscada, assim, né? Um pouco mais trabalhada. Tem um conhecimento de poetas russos, por exemplo, né? Então, ele começa a olhar ele com um pouco mais de respeito, né? Porque nem ele mesmo sabe quem é Vladimir Mayakovsky. Então, vamos lá. Que é isso, meu filho? Poeta russo, autor desse poema que o senhor mencionou, Nuvem de Calças. Então, ainda por cima, o Vladimir Mayakovsky escreveu um poema que se chama Nuvem de Calças, né? Como já disse, e se não disse, digo agora. Geraldo Viramundo era chegado à poesia e tinha lido o mencionado poema em tradução da autoria de outro poeta sul-americano de nome Pablo Menezes de los Campos, publicado numa revista que por acaso lhe caíra nas mãos. Então, esse Viramundo, né, esse paciente aí, ele tem um apreço pela poesia, né? Tudo isso Viramundo logrou a dizer às pressas, aproveitando-se do espanto do Dr. Pantaleão, que estava deveras impressionado com tamanha erudição. Então, ele percebe que aí ele está de frente, em frente a um erudito, né? Alguém que gosta de ler, conhece autores da literatura clássica, como, por exemplo, Vladimir Mayakovsky, que é esse poeta russo, que tem, assim, um apreço pela leitura. Então, por isso, ele começa a olhar aquele paciente com um pouco mais de respeito, né? Bem, poeta russo pode ser. Mas que ideia! Ri. Não me leve a mal, se acha engraçado. Qual é mesmo o nome? Merdakovsky? Daí a origem do epiteto Merdakovsky, general búlgaro, constante da lista de apelidos por mim coligida e já apresentada nesse trabalho. Só que Mayakovsky não era búlgaro, e, ao que me conste, nunca foi general. Mas querer, quem há de? Encontrar alguma razão em alcunha originada num hospício? Então, assim, né, o que aconteceu? O médico falou, né, como que é mesmo nome? É Merdakovsky? Aí, olha o apelido que ele criou para o pobre do Viramundo. Então, o Viramundo acabou se tornando o general búlgaro Merdakovsky. Olha isso. E aí, o que o narrador está falando para a gente? Mayakovsky, né, o poeta, ele não era búlgaro, ele era russo. E ele também não era general, nunca foi um general. Mas você vai pedir lógica dentro de um hospício? Coerência dentro de um hospício? Não vai ter, né? Então, por isso, ele se tornou o general búlgaro Merdakovsky. Olha só, né? O apelido que ele foi arranjar. Porque, a partir daquele momento, Merdakovsky, ele ficou sendo para o Dr. Pantaleão e seus inquilinos durante a temporada que passou naquela instituição.
E aí, o que vocês acharam do texto? Interessante, né? Tem uma brincadeira aí, né? Um humor nesse texto, é um texto bem humorado. Se vocês estivessem no lugar do Geraldo Viramundo, quem que vocês gostariam de ser? Vocês gostariam de ser pessoa? Vocês gostariam de ser coisa? Quem vocês gostariam de ser? E aí? Não sei, Pro. Não tem uma ideia de um personagem, por exemplo, que você admira? A Júlia gostaria de ser o Michael Jackson. Interessante, Michael Jackson. E você, Cauã, quem que você gostaria de ser? Acho que o Vinícius já tá, né, no personagem, né? Qual que é esse personagem aí do Vinícius? Dono do Google. O Guilherme. Boa, né? Boa ideia. O dono do Google para ter o quê? Muito dinheiro, muito poder. Sua irmã, Ana Clara. Nossa, Cauã, o Hitler não, pelo amor de Deus. Pior pessoa que teve. Dá para ser alguém, né, melhor, né? Vamos escolher alguém que a gente admire, por exemplo, né? Então vamos lá, vamos conhecer um pouco do Fernando Sabino, ver quem que ele foi, quem é esse autor. Fernando Sabino nasceu em 1923, em Belo Horizonte, e faleceu em 2004, no Rio de Janeiro, cidade para a qual se mudara em 1944. Formado em Direito, em 1946, viajou para os Estados Unidos, tendo residido por 2 anos em Nova York. O seu romance, O Encontro Marcado, publicado em 1956, alcançou grande sucesso. Em 2006, estava na oitava... eu até esqueci o nome da forma como se lê aqui. E a partir de 1967, passou a viver exclusivamente como escritor e jornalista. Em 1960, publicou O Homem Nu, e em 1979, O Grande Mentecapto, obras de grande sucesso adaptadas para o cinema. Então, o Fernando Sabino, eu já li esse livro dele, O Encontro Marcado, é um livro bem legal também, um livro que eu acho que daria também para vocês lerem, tá bom para a idade de vocês, né? E é bem interessante também. Além de contista e romancista, foi também grande cronista, fazendo parte de uma geração que teve também Paulo Mendes Campos, Rubem Braga e outros grandes nomes da crônica nacional. Juntamente com a atividade literária, desenvolveu um intenso trabalho de jornalista carioca. Fernando Sabino escreveu: Quando eu era menino, os mais velhos perguntavam: o que você quer ser quando crescer? Hoje não perguntam mais. Se perguntassem, eu diria que quero ser menino. Então, essa frase é muito marcante do Fernando Sabino, porque ele tem um apreço muito grande pela infância, né? Então, na infância, o tempo inteiro, os adultos têm esse costume de perguntar, né? O que você quer ser quando crescer? E aí, quando a gente cresce, a gente percebe que muitas pessoas, né? Não vou dizer a gente, mas vou dizer que muitas pessoas percebem que, na verdade, o que elas gostariam de ser, né? Era ser menino. Porque a infância é uma época que parece que as coisas são mais felizes, parece que os problemas eles não são tão evidentes, parece que a gente tem uma forma mais leve de encarar a vida. Então, por isso que o Fernando Sabino, ele tem esse apreço pela infância. Por isso que quando ele pensa hoje em dia nessa pergunta, respondeu depois de adulto essa pergunta, ele diz que ele queria ser menino. Hoje, né, já li essa parte. Conforme o seu pedido, este é o seu epitáfio. Olha o que foi escrito no epitáfio do Fernando Sabino, né? Aqui jaz Fernando Sabino, que nasceu homem e morreu menino.
Por que ele diz que ele morreu menino? O que vocês conseguem interpretar disso? Ele já nasceu homem e morreu menino. O que isso quer dizer? Hein? O que vocês imaginam? Isso, Júlia, porque ele continuou com a criança que estava dentro dele, né? Então, ó, com o tempo em que ele foi crescendo, amadurecendo, envelhecendo, ele foi percebendo que, na verdade, o que ele mais queria era recuperar essa ingenuidade, essa simplicidade, essa facilidade assim de enxergar o mundo com leveza, assim como as crianças. Então ele foi adquirindo essa característica dentro dele com o tempo em que ele foi envelhecendo. Então ele parou com esse desejo de querer ser adulto, né? Muitas vezes a gente tem essa ânsia, queria ter 18 anos, queria já ser adulto. E aí quando a gente chega lá, a gente vê, putz, né, na verdade, o que eu queria mesmo agora que eu cheguei nessa idade é voltar à minha infância, é ver as coisas com aquela leveza que eu via quando eu era criança. Então é isso que quer dizer um tanto, assim, né, quando ele diz que morreu o menino. Quer dizer que ele voltou, assim, um tanto, né, da origem dele, dessa forma do ver o mundo como uma criança. Quando a gente vê o mundo com os olhos de uma criança, parece que tem muito mais beleza do que quando a gente vê o mundo com os olhos do adulto. Porque o adulto tem muita preocupação. O adulto tem uma cabeça muito cheia de problemas, né? O adulto, ele tem responsabilidades, muitas responsabilidades. E aquilo, muitas vezes, tira o sono, tira a beleza da vida, tira o aproveitamento. E aí, muitas vezes, a gente se sente aprisionado. E a criança não, né? A criança ela tá pensando em brincar. A criança tá pensando em comer doce. A criança tá pensando em correr com os amigos. Então tem uma leveza muito maior aí na infância. Nem todas, né? Tem crianças que sofrem, né? Que passam por situações muito difíceis. Então, assim, não dá pra gente romantizar todas as infâncias, né? Eu entendo também que tem histórias que são muito duras, tem crianças que crescem dentro de condições sociais horrorosas. Mas, assim, a priori, né? Essa imagem que a gente tem da criança costuma ser essa imagem mais da leveza. Nossa, Júlia, desde criança você perdeu o sono preocupada? Não seja assim não, Júlia. Aproveita, se foca na beleza da vida também, né? Que tem bastante. Se a gente se foca só nos problemas, aí a gente não dorme mesmo, né? A gente não dorme, mas também no momento que a gente está acordado, a gente não curte. Para ler mais, né? Então, aí algumas recomendações de livros do Fernando Sabino. Da apresentação do livro, As Melhores Crônicas de Fernando Sabino, são relatos curtos de fatos colhidos na vida real, né? A crônica é colhida da vida real mesmo. Com tratamento de ficção em linguagem nítida. Episódios, incidentes, reflexões, encontros e desencontros vividos por Fernando Sabino, na realidade ou na imaginação, apresentados com rica inventiva. Sob a aparente singeleza, transparecem a sensibilidade, o humor, a ironia e, às vezes, o espírito satírico, mas, sobretudo, a simpatia do autor pela natureza humana. Em cada crônica, uma pequena maravilha inspirada no cotidiano. Então, o Fernando Sabino ele tem um tanto desse olhar mais positivo perante a vida. Então, ele consegue ver as maravilhas que existem no nosso cotidiano, que estão ali no nosso dia a dia, e ele imprime isso nas crônicas que ele escreve. Do lado, nós temos o livro que eu falei, né? Que foi um dos livros que eu li do Fernando Sabino, que se chama O Encontro Marcado. Esse daí já é um romance, não é uma crônica, né? Então, esse livro é bem bonito também. Acho que é um livro que vocês conseguiriam ler sem grandes problemas, assim, pela idade de vocês. Mas, assim, faz muito tempo que eu li esse livro, então não me lembro exatamente dos detalhes, assim, me lembro muito pouquinho dele. Mas, se vocês tiverem interesse em ler, leiam e depois me contem. Agora vamos responder as questões aí do texto. Conhecendo o texto. A obra O Grande Mentecapto, da qual lemos um trecho do capítulo 4, é
Uma crônica, um conto, um romance, uma fábula ou uma lenda popular? Qual que é a resposta? Hein? Qual que é a resposta da 1? Um romance, muito bem, porque foi tirado, né, é um trecho tirado do romance O Grande Mentecado. Então, não é uma crônica, é um texto mais longo, né? A gente só está lendo um trechinho dele. 2. A narração é feita em que pessoa? Então, é primeira ou terceira pessoa, essa narração. Transcreva um trecho que comprove sua resposta. E aí, é primeira ou terceira pessoa que tem essa narração? O que é uma narração em primeira pessoa? O que é uma narração em primeira pessoa? Hein? Quem sabe me dizer? Isso, que é um personagem presente na história, né? É o narrador. Então, é o narrador, quem que é? É alguém que participa da história e conta a história também. Conta a história da qual participa. Então, vai ser narrado em eu, né? Por exemplo, eu fui um belo dia na praça, num dia ensolarado, e falei com os meus amigos. Aí percebam que eu estou narrando em eu, né? Por causa dos meus verbos. Fui, eu falei, certo? E o que é uma narração em terceira pessoa? Aí vai ser o oposto disso, né? Vai ser só uma voz que conta a história. Mas não é uma voz de alguém que está participando da história, certo? É uma voz que está ali na terceira pessoa. A terceira pessoa é quem? O ele, né? Então a gente não. É uma voz que não se inclui ali na história, tá bom? Aí nesse texto a gente tem uma narração, então, em primeira pessoa ou em terceira pessoa? Vamos, povo, respondam. Segunda não existe, só tem primeira e terceira. Parece ser terceira pessoa, né? Quando a gente olha lá no início, ao dar entrada em sua nova residência, Geraldo Viramundo foi levado. Parece bastante, né? Terceira pessoa. Só que olha aqui, nesse trecho, aqui do final. Esse último parágrafo aqui da página. Ele é assim, ó. Como já disse, e se não disse, digo agora, Geraldo Viramundo era chegado à poesia. Olha só o que ele fala. Como já disse, e se não disse, eu digo agora. Reparem, então, que aí a gente tem sim um narrador em primeira pessoa, mesmo não parecendo no início, né? Mas aí, no momento em que a gente vai lendo, né, ao decorrer da nossa leitura, a gente percebe que tem sim um personagem aí que está se incluindo na história. Porque ele está falando como eu aí, né? Então, por isso, tem que estar muito atento, né? Tem que estar percebendo aí, né, o mecanismo da narração. Então, nós temos aí uma narração em primeira pessoa. E o trecho que confirma isso, né, é esse aí que eu acabei de ler. Então, vou mandar aqui a resposta. Três. No trecho apresentado, indique quem é o personagem principal. Quem é o personagem principal? Vamos, gente, responde aí. Quanto mais vocês enrolam, mais demora para acabar a aula. Isso, é o Geraldo Viramundo, muito bem. Qual que é uma característica desse personagem principal, do Geraldo Viramundo?
Ele era culto, muito bem, e ele também era louco, né? A gente pode colocar essas duas características. Onde que se passa a história? Qual que é o espaço da ação? É isso que está perguntando, tá? Espaço da ação quer dizer onde se passa a história. No hospício? No hospício, muito bem. 4. Transcreva os vários termos que o narrador utiliza para caracterizar o espaço da ação. Então, quais são as palavras que ele usa para se referir a esse espaço? Vamos ver logo no início. Ao dar entrada em sua nova residência, Geraldo Viramundo foi levado diretamente ao gabinete do diretor. Qual que é o termo que está se referindo a esse espaço aí? Nesse trechinho que eu acabei de ler. Ó, na primeira linha, gente. Ao dar entrada em sua nova residência, Geraldo Viramundo foi levado diretamente ao gabinete do diretor. Qual que é o termo que está se referindo ao espaço? Nova residência, muito bem. Então, a gente já tem dois, né? Nós temos residência, hospício, né? Que vocês já falaram no exercício anterior. E também ele vai falar de instituição. Então, esses são os 3 termos que nós temos. 5. Transcreva a palavra utilizada para caracterizar o espaço segundo o ponto de vista do diretor. Como que o diretor fala sobre esse espaço? Vamos procurar nas falas dele. Procura nas falas do diretor como que ele vai se referir à instituição. Acharam? É quando ele vai falar aqui assim, ó, nesse parágrafo, vê se vocês acham. Não pode, se você fosse mais você, ó, esse aqui. Nesse parágrafo aqui, ó, nessa fala aqui, ele vai falar, vai usar um termo para se referir ao hospício. Qual que é o termo que ele usa? Não estaria aqui? Não, é o termo que ele usa para se referir ao lugar. Quando ele fala assim, ó, foi preciso que Caxias, o pacificador, viesse botar ordem nessa jossa, que isto aqui estava uma verdadeira loucura. Qual que é a palavrinha? Jossa? Jossa, muito bem, jossa. Ordem nessa jossa, né? 6. Em vários momentos em que o narrador cita em discurso direto a fala do diretor, ele se utiliza da expressão ri-ri-ri, como nesse trecho. Bem, poeta russo pode ser, mas que ideia! Ri-ri-ri-ri. Não me leve a mal se acha engraçado. Sobre essa expressão, analise as afirmações a seguir, marcando o V para verdadeiro ou F para falso, conforme o caso. Então, vamos pensar, né, nesse trechinho aí, nesse ri-ri-ri, o que isso significa? A. Trata-se de um substantivo composto formado por justaposição. E aí, esse ri-ri-ri é um substantivo composto? O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Falso? Falso, né? Não é um substantivo composto, não, né? Os substantivos são as palavras que dão nome às coisas. E é nada, né? Por exemplo, lápis, né? Tô dando nome a essa coisa aqui. Óculos, tô dando nome a essa coisa aqui, né? Esse ri-ri-ri não significa isso. B. Pode ser classificada como interjeição, pois indica um estado emotivo. E aí? Interjeição são aqueles sons que indicam uma emoção, uma sensação.
Muito bem, verdadeiro, né? Então tá indicando o quê? Tá indicando uma graça, né? Um riso, uma leveza aí, uma piada. Então essa aí é verdadeira. C. Considerando-se o processo de formação de palavra, pode ser analisada como uma onomatopeia. O que é mesmo uma onomatopeia? Vocês se lembram? Verdadeiro, tá certo, Júlia. Onomatopeia são palavras que imitam sons. Então, por exemplo, a gente tem o som do gato miando, né? Aí a gente coloca lá, miau. Aí é uma onomatopeia. A gente tem alguém dando risada. Aí a gente coloca lá, ri, 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 ou kkk. Então, são palavras que imitam sons. Então, aí nesse caso, é verdadeira. E a última, D. Em todas as passagens, a palavra foi empregada como deboche em relação ao protagonista. Vocês acham que essa risada foi um deboche? Do médico? Essa não, essa daí é falsa, né? Não foi em todos os momentos que ele estava debochando, ele só estava dando risada mesmo, né? Trazendo uma leveza na conversa. Então, essa é falsa, tá bom? Então, ficou F, V, V, F. Ok? 7. Releia. Antes que Viramundo pensasse em responder, Dr. Pantaleão disparava a falar muito depressinha. Essa palavra aí, depressa, é um advérbio. E, como tal, invariável. O que isso quer dizer, né? As palavras invariáveis são aquelas palavras que não se flexionam de nenhuma maneira. Então, elas não vão para o masculino ou para o feminino, elas não vão para o plural, para o singular, elas não vão para o diminutivo, para o superlativo. Não, elas são fixas, né? Ela, por exemplo, essa palavra depressa, não dá para a gente colocar ela no masculino, por exemplo, né? Não dá para colocar ela no plural, por exemplo, porque ela é um advérbio e os advérbios são invariáveis, eles não variam. Como justificar o advérbio no diminutivo depressinha? Então, por que o autor escolhe pegar essa palavra que não varia e transformá-la num diminutivo? Quando ele fala assim, antes que Viramundo pensasse em responder, Dr. Pantaleão disparava a falar muito depressinha. Sendo que um advérbio não varia, né? Ele não vai para o diminutivo, por que o autor colocou a palavra no diminutivo, então? Qual que foi o objetivo dele? Isso, Júlia, pode ser, né, para trazer uma linguagem mais comum, né, mais próxima do nosso cotidiano, e pode ser também porque ele optou por um recurso de estilo. O que é um recurso de estilo? É quando você opta escolher certas palavras, certas formas de dizer algumas coisas para dar algum efeito no texto, algum efeito desejado. O efeito desejado que o autor quis aqui era dar uma graça, uma leveza para o texto. Tá? Então, ele usou esse depressinha como um recurso de estilo para dar graça e leveza ao texto. 8. Indique o sentido em que a palavra destacada foi empregada no trecho. Eu estou perguntando qual é a sua encarnação. Então, o que ele queria dizer mesmo com encarnação? O que significa essa palavra encarnação aí no texto? Lembra? Até perguntei a encarnação de vocês, né? Quem que vocês seriam? O que isso quer dizer, então? Qual que é a loucura, né? Mas aí é mais específico, qual que é a personificação que você vai assumir, né? Qual que é o personagem que você vai ser, tá? Então é isso que significa. 9. A pergunta feita pelo diretor Viramundo, você o que é, meu filho? Refere-se à sua religião, ao seu nome, ao seu ofício, ao seu personagem ou ao tipo de loucura? Qual que é a 9?
Tipo de loucura? Não, aí é o personagem. Qual que é o personagem que ele vai assumir, tá? Então é a letra D. Na 10. Daí a origem do epíteto Merdakovsky. A palavra destacada foi posteriormente substituída por... Então, assim, essa palavra epíteto, né? Ela foi empregada de outras formas, com sinônimos. Quais foram os sinônimos utilizados para epíteto? Alguém se lembra? Alguém sabe o que significa epíteto? Ou imagina o que significa epíteto? Não. É um apelido. Tá? Então ela foi substituída por essa palavra aí, apelido, e por uma outra que é uma menos conhecida, que é alcunha. Então esses dois aí, apelido e alcunha, são sinônimos de epíteto. Então é isso que vocês vão preencher, tá? Apelido e alcunha. 11. O diretor diz a Geraldo Viramundo: se você fosse mais você, não estaria aqui. E 9 fora 0. Nesse caso, ele não estaria ali, por quê? Se ele fosse ele mesmo, ele não estaria ali no hospício. Por quê? Porque ele não seria louco. Isso, exatamente. Porque ele não seria louco. 12. No fragmento anterior, a expressão 9 fora 0 foi utilizada para A. Confirmar a correção da afirmativa anterior. B. Pôr em evidência a loucura de Viramundo. C. Enfatizar o absurdo da situação. D. Sugerir que o diretor também era um louco. Ou E. Mostrar o autoritarismo do diretor. Qual que vocês acham? O que significa essa expressão? 9 fora 0. Que ele também era louco? Não, ela é uma expressão usada. O que será que ela quer dizer? Essa é uma... na verdade, essa é a letra A, né? Confirmar a correção da afirmativa anterior. Essa é uma expressão usada para cálculos, tá? Em cálculos, eles usam essa expressão. E o que ela indica? Ela indica a correção da operação que foi feita, que está correto aquilo que foi feito. Então, o que ele está dizendo? Ele está confirmando aquilo que ele tinha falado anteriormente. Se você fosse mais você, não estaria aqui. Então, tá correto isso aí, né? Uma expressão que não é tão conhecida, né? Hoje em dia. Então, é a letra A, tá bom? 13. Isto aqui estava uma verdadeira loucura, se é que você me permite essa redundância. O que o diretor quis dizer com o substantivo redundância? O que ele quer dizer assim quando ele fala isso aqui está uma verdadeira loucura? E isso é uma redundância. O que ele quer dizer com isso? Ah, o avô da Marcela fala, né, a expressão. É uma expressão antiga, né? E o que ele quer dizer que é uma redundância falar que lá tá uma verdadeira loucura? Porque lá é um hospício e tem que ter loucura? Exatamente, porque é óbvio que ele tá cheio de loucura, né? É um hospício. Então ali é uma palavra desnecessária, né? Por se tratar de um hospício. Quatorze. Indique o sentido do ditado popular: de médico e louco, todos temos um pouco, usado pelo diretor da instituição. Vocês entendem o sentido desse ditado popular? O que quer dizer de médico e louco, todos temos um pouco? E aí? Porque temos um
Um lado louco e um lado que tenta ajudar os outros? Da loucura? Isso. A gente tem, né, geralmente, dentro de nós, um lado nosso, né, uma pretensão de sermos sábios, doutores, de auxiliarmos, mas a gente também, né, tem um lado nosso que faz umas insensatezas, né, que faz algumas coisas insensatas. Então é isso, né, a gente tem um pouco desses dois lados dentro de nós. Quem não é um pouquinho doido, né? Todo mundo tem um pouquinho de loucura. Isso que nos diferencia também, né? São as nossas particularidades. Não tem graça, né? Ser inteiramente normal. 15. Como esse ditado popular poderia ser aplicado ao diretor do hospício? Vocês acham que dá para se aplicar esse ditado popular no diretor do hospício? Sim? Sim. Sim, por quê? Porque ele é um médico, mas ao mesmo tempo, pelas falas dele, dá pra saber que ele também é um pouco louco. Por exemplo, qual fala que você acha que dá para indicar isso? Peraí. Aquela lá que ele fala, se eu seria você, eu seria alguma outra coisa. Uhum. E o que ele gostaria de ser mesmo? Uma nuvem. Uma nuvem, né? Então tem um pouco de loucura ali nele, né? Imagina você ser uma nuvem. Né? Então o diretor ele tem um pouco de loucura também, quando afirma que diz que gostaria de ser nuvem. Então ele é um médico, mas ele também, né, tem suas particularidades assim. Releia a segunda passagem para as questões 16 a 18. Vladimir Mayakovsky exclamou o Viramundo solenemente. Doutor Pantaleão levou um susto, deu um pulo para trás e passou a olhá-lo com mais respeito. Que é isso, meu filho? Poeta russo, autor desse poema que o senhor mencionou, Nuvem de Calças. 16. Comente por que o doutor Pantaleão passou a olhá-lo com mais respeito. Por que ele olhou o Viramundo com mais respeito nesse momento? Porque Porque o ele não Viramundo conhecia o poeta russo. Ele não conhecia o poeta. E aí ele viu, né, que o Viramundo era culto, uma pessoa culta. Mas é errado, né, você começar a olhar a pessoa com mais respeito só por causa disso. Mas isso acontece, né? É o que mais acontece na sociedade. Porque temos que olhar todos com igual respeito. 17. Diante do desconhecimento do diretor, Viramundo esclarece. Mayakovsky, poeta russo, autor desse poema que o senhor mencionou, Nuvem de Calças. Nessa passagem, fez-se uso de um recurso de linguagem que consiste na explicação ou no esclarecimento de um termo anterior. Indique como tal recurso é denominado. Agora, revisão, quero ver quem que se lembra. Como que a gente dá o nome para aquele recurso da língua onde a gente faz uma observação, que é uma explicação de um termo anteriormente, de um termo que a gente já mencionou, e aí a gente explica esse termo. Como que chama? Quem se lembra? Ninguém se lembra? É o aposto. Lembram da oração subordinada substantiva positiva? O que ela fazia? Ela trazia uma explicação, né, sobre o termo anterior. Então é isso. Então quando ele fala assim, ó, poeta russo, autor desse poema que o senhor mencionou, Nuvem de Calças. Então ele está explicando quem é o Mayakovsky, ele está fazendo um aposto aí. Tá bom? 18. Mencione outros exemplos do emprego do mesmo recurso no texto. Então, em que outros momentos em que aparece um aposto, uma explicação de um termo anterior? Hein?
Vê se vocês encontram. Tem lá no primeiro parágrafo tem um. Vê se vocês acham. No primeiro parágrafo. Que ele tá explicando como que é o Doutor Pantaleão. Isso, em qual momento que ele tá explicando, mas é bem aí mesmo. Um velhinho de cabeça branca e olhos azuis. Isso, muito bem. Então aí nessa parte, nesse trecho aí a gente tem. Tem mais, né? Mas acho que esse trecho aí tá bom da gente colocar. Então o que ele tá explicando? Tá explicando quem que é o diretor, né? Que é um velhinho de cabeça branca e olhos azuis. XIX. Merdakovsky, ele ficou sendo para o Dr. Pantaleão e os seus inquilinos. Nesse contexto, a quem o narrador se refere com o termo destacado? Quem que são os inquilinos? As pessoas que estão no hospício? Então, são os outros loucos. Muito bem, as pessoas que estão lá, né? 20. O texto faz referência a diversos personagens da história do Brasil. Relacione-os com os fatos sugeridos pelo trecho. Então, tem alguns personagens da história do Brasil que são mencionados, né? Quem são eles? Vocês lembram? Dom Pedro. Isso, nós temos lá o Dom Pedro, né? Tem o Dom Pedro... Napoleão. mas aí o Napoleão é francês, né? Então tá pedindo só os brasileiros. Então nós temos o Dom Pedro. Dom Pedro é português, né? Mas estou dizendo assim, da história do Brasil. O Dom Pedro I, qual que é o fato aí que ele fez que ficou sendo retratado no texto? A proclamação da independência? Isso, então ele fez o grito da independência, né? Ele proclamou a independência. Que outros personagens brasileiros nós temos? Tiradentes. Qual que é o fato que aconteceu na vida dele que foi marcado aí no texto? Ele O foi enforcamento. Foi enforcado, muito bem. E tem mais um, vocês lembram? Tem mais um aí. O Caxias? Isso, foi o Caxias. Vocês lembram que ele foi? O pacificador? Isso, ele foi um pacificador. Ele fez ações militares contra as revoltas. Vou começar a página 127, tá? Mas acho que provavelmente a gente vai acabar na próxima aula. Mas como assim, né? A gente, a primeira aula que a gente está tendo no mês de setembro, vai ser necessário, assim, a gente fazer pelo menos um início, tá bom? A gente já aprendeu, então, né? Oração subordinada substantiva. Agora, a gente vai aprender o que é uma oração subordinada adjetiva. As substantivas, nós vimos que são orações subordinadas que pedem um conectivo, que geralmente vai ser que ou se, e um verbo que vai ter depois esse conectivo, porque vão ser duas orações que estão ali, né? Nós vamos ter a oração principal e a oração subordinada substantiva. Para ser oração subordinada substantiva, a gente tem que substituir a oração subordinada por isso ou disso, e a frase tem que fazer sentido, né? Então, a gente já sabia que tinha esse pressuposto aí. Agora, a gente vai ver um outro tipo de oração. É um tipo de oração que não vai dar certo a gente substituir o termo, né, que vai ser a oração subordinada por isso ou disso, que vão ser as orações subordinadas adjetivas. Qual que é a função de uma oração subordinada adjetiva? O que vocês acham que é a função dessa oração subordinada? Pensando no significado da palavra adjetivo. O que é um adjetivo? O que é um adjetivo? Por exemplo, tipo, você falar que a pessoa é bonita, o adjetivo seria que ela é bonita. É um elogio, Isso. ou às vezes um defeito que você tá indicando. A pessoa não sabe, precisa explicar direito.
Isso, então adjetivo, né, é uma palavra que vai dar alguma característica a algo ou alguém. Então, as orações subordinadas adjetivas, elas têm essa função de dar uma característica a algo que já foi mencionado anteriormente. Então, são orações que vão ter essa função de caracterizar. Elas são as mais fáceis de todas, tá? Vocês vão ver que não é difícil. Então, vamos ver ali o que nós temos na página 127. Recordando, o adjetivo ele pode ser de duas formas. Ele pode ser um adjetivo explicativo ou restritivo. Um adjetivo explicativo, olha o que é. Quando expressa uma qualidade que faz parte da natureza do substantivo. Por exemplo, a pedra dura quebrou-lhe o dente. O que é um adjetivo explicativo? É quando é um adjetivo que é óbvio, né? Todas as pedras são duras. Então, assim, é um adjetivo que já faz parte ali desse objeto, da natureza desse substantivo. Porque todas as pedras são duras. É diferente, por exemplo, quando eu pego um adjetivo restritivo. O que é um adjetivo restritivo? Quando restringe ou especifica o significado de um substantivo. O homem precavido poupa dinheiro para o futuro. Não é todo homem que é precavido. Então, ele é um adjetivo restritivo porque ele está especificando qual que é o homem que está ali, né? Que é um homem precavido. Como não são todos que são, acaba sendo um adjetivo restritivo. Por exemplo, né? Vou dar um outro exemplo de um adjetivo restritivo. O copo azul era de vidro. Todos os copos são azuis? Não. Não, né? Temos copos de diversas cores. Então, o adjetivo restritivo, ele é aquele que não que está especificando, né? Dando uma característica que não é o natural ali daquele substantivo. Temos vários tipos de copos, né? Esse aqui é azul, mas não é uma natureza que já faz parte desse substantivo copo, tá? A gente pode pensar assim, né? Por exemplo, um exemplo de substantivo explicativo, que é aquele que já faz parte da natureza dele. O sol quente iluminava os campos. O sol é quente, né? Já faz parte da natureza dele. Então não existe sol frio, sempre vai ser sol quente, certo? Então essa é a diferença aí que nós temos entre explicativo e restritivo. Conseguiram perceber a diferença? Sim. Então vamos lá, fazer o exercício 1. Classifique o adjetivo como explicativo ou restritivo. O branco leite estava marrom, apodrecido. Esse adjetivo aí, branco, né, do branco leite, ele é explicativo ou restritivo? Explicativo? Explicativo, muito bem, porque todo leite é branco, né? Então já é uma característica que faz parte da natureza do leite. Então é explicativo. B. Os olhos dela têm uma luz fria e penetrante. E aí, luz Restritivo? fria e... Oi? Restritivo? Restritivo, muito bem, porque não é toda luz que é fria e penetrante. Nem todos os olhos que têm uma luz fria e penetrante. Então, aí é restritivo, porque não faz parte de uma natureza, né, do olhar ou da luz. C. Aí, ó, pegou o meu exemplo, né? O sol quente feriu-lhe a vista. Esse aí é explicativo ou restritivo? Explicativo. Explicativo, muito bem. D. Ela chorou com aquela notícia triste. E aí? Restritivo? Restritivo, porque não são todas as notícias que são tristes, né? Graças a Deus. Então, existem notícias boas também. Pensando nisso, vamos fazer orações com adjetivos A, explicativo, e depois B, restritivo. Dá um exemplo para mim, então, de uma oração que usa um adjetivo que seja explicativo. O gelo estava frio? Uhum. O gelo estava frio. Perfeito. Frio é uma característica, né? Que já está na natureza do gelo. Outro exemplo.
Vou dar um exemplo. A lua branca brilhou no céu estrelado, né? Então, a lua é branca. Ok? B. Agora dá um exemplo para mim de um restritivo. O restritivo é mais fácil, né? Porque a gente pode falar sobre várias coisas. E aí, um exemplo? Perdi um de sapato verde? Não entendi, fala de novo. Vesti uma blusa verde, professor. Vestiu uma blusa verde? Muito bem. Perfeito. O gato esperto brincou na sala. Então, esperto, né, para gato não é uma característica que já está na natureza ali, né? É uma característica específica desse gato, tá? Também pode ser também a que a Marcela falou. Então, tá certinho, tá bom? Agora, eu quero que vocês reparem numa coisa. Aí, o que nós fizemos? Nós colocamos só orações que têm adjetivos explicativos e restritivos. Mas não são orações subordinadas adjetivas. Por que que não são? Porque para ser uma oração subordinada adjetiva, precisa ter algumas características. Que é qual? Vamos observar aqui, ó. Podemos transformar o adjetivo em uma oração subordinada adjetiva. Olha lá na A. A pedra dura quebrou-lhe o dente. Então, posso pegar esse adjetivo dura e transformar em uma oração subordinada. Como que eu faço isso? Ó, eu posso colocar assim, ó, a pedra, que era dura, quebrou-lhe os dentes. Então, o que eu fiz? Eu coloquei um pronome, né, que é o que, e coloquei também um verbo. Qual que é o verbo aí dessa oração subordinada adjetiva, que era dura? Qual que é o verbo? Era? Era, muito bem. Então, para ser uma oração subordinada, adjetiva, o que eu preciso? Eu preciso de um pronome relativo, que aí, no caso, é o quê? E eu preciso de um verbo também. E eles vão ter que estar fazendo a função de um adjetivo, tá? Então, é isso que eu vou precisar. Quando eu falo a pedra dura quebrou-lhe o dente, eu não tenho uma oração subordinada. Agora, se eu falo a pedra que era dura quebrou-lhe o dente, aí sim, o que era dura virou uma oração subordinada adjetiva. Reparem que a oração principal, ela está repartida, né? A oração subordinada, ela ficou no meio da oração principal. A oração principal é tudo que sobrou. Porque se a oração subordinada é que era dura, a oração principal se tornou o resto. A pedra quebrou-lhe o dente. Ok? Então, as orações subordinadas adjetivas, elas podem vir quebrando a oração principal no meio. Isso pode acontecer normalmente, tá? Olha lá, a oração mantém o sentido explicativo do adjetivo. Quando nós temos uma oração subordinada adjetiva que é explicativa, ou seja, que está falando de um verbo, aliás, está falando de um adjetivo que representa algo que é da natureza desse substantivo, né? Então, a pedra é dura, né? É algo que já está na natureza da pedra, toda pedra é dura. Então, quando nós temos um adjetivo que está representando isso, nós temos um adjetivo explicativo. Os explicativos vêm entre vírgulas. Tá vendo que é a pedra, vírgula, que era dura, vírgula, quebrou-lhe o dente. Então, quando for explicativo, tiver esse sentido que já é da natureza do substantivo, vai vir entre vírgulas. E quando não, quando for no sentido restritivo, que é algo que está trazendo uma informação nova, né, algo que não é comum para todos esses substantivos, vai ser restritivo e não vai vir entre vírgulas. Olha lá no próximo. O homem precavido poupa dinheiro para o futuro. Então, esse precavido é só um adjetivo, né? Como que a gente faz para transformar ele em uma oração subordinada? O homem que é precavido poupa dinheiro para o futuro. Aí, percebam o que eu tenho. Eu tenho o pronome, né? O pronome que. E eu também tenho o verbo. Qual que é o verbo aí da oração subordinada? Qual que é o verbo aí, ó? No que é precavido. É? É, muito bem. Então, para ser uma oração subordinada adjetiva, eu preciso desses dois elementos. Preciso do pronome relativo e preciso do meu verbo ali, tá? E eles vão ter que estar fazendo adjetivo na frase. A oração mantém o sentido restritivo do adjetivo. Por manter o sentido restritivo, não colocamos ela entre vírgulas.
Olha como é fácil, então, identificar quando eu tenho uma oração subordinada adjetiva explicativa ou restritiva. Porque a explicativa, ela vem entre vírgulas e a restritiva não. Ok? Mas o importante é vocês lembrarem a diferença de sentido, tá? Explicativa vai estar falando de algo que já é inerente ali, já faz parte da natureza do substantivo. A restritiva não, ela está trazendo uma informação nova, algo que não é já óbvio. Deixa eu ver o que a Júlia está perguntando. Isso é somente quando temos que transformar em uma oração subordinada? Ou da outra forma está errado? Não, da outra forma, quando eu posso falar a pedra dura quebrou-lhe o dente, tá certo, não tem problema. Mas eu também posso falar de outra forma. Qual que é a outra forma que eu posso falar? A pedra, que era dura, quebrou-lhe o dente. Então, assim, são opções, né, que não escrita, de formas de falar, tá bom? Então, quando eu opto por colocar com um pronome relativo e com um verbo, aí eu estou transformando em uma oração subordinada, ok? Das duas maneiras está correto. São só possibilidades que nós temos. Vamos fazer a 3 para ver se vocês conseguem fazer essas transformações? 3. Reescreva as orações do exercício 1, transformando os adjetivos em orações subordinadas adjetivas, indicando o sentido das orações adjetivas. Então, vamos transformar aí esses adjetivos do exercício 1 em orações subordinadas. Então, como que vai ficar a primeira? A primeira é assim, ó. O branco leite estava marrom, apodrecido. Como que vai ficar? Pode mudar de lugar, tá? O leite, que era branco, estava marrom apodrecido? Isso. É melhor o leite que é branco, né? Porque ele não vai mudar a cor. Ah, aliás, aí mudou, né? Então pode ser que era. O leite. Muito bem, perfeito. Deixa eu ver aqui, ó. O leite que é, ou que era, né? Tanto faz, que era branco, estava marrom apodrecido. Entre vírgulas, a gente vai colocar o que era branco entre vírgulas ou sem vírgulas? A gente coloca entre vírgulas quando é uma característica que já faz parte daquele substantivo. Já é, assim, todos esses substantivos vão ser dessa forma. Então, a gente coloca vírgula ou não? Coloca? Coloca, porque todo leite é branco, né? Então, é explicativo, tá? O leite que era branco estava marrom apodrecido. B. Os olhos dela têm uma luz fria e penetrante. E aí, como que eu vou transformar em uma oração subordinada adjetiva? É da mesma maneira que vocês fizeram no anterior. Como que vai ficar? Isso, os olhos dela têm uma luz que é fria e penetrante. Sem vírgula, né? Porque não é toda luz que vai ser fria e penetrante. Tá? Então é restritivo. Quando é restritivo, não coloco vírgula. Só faltou o acento aí no tem, né? Porque é olhos no plural, tem acento. Tá bom? C. O sol quente feriu-lhe a vista. Como vai ficar? O sol que é quente feriu-lhe a vista? Isso. Com vírgula ou sem vírgula? Com vírgula? Com vírgula, muito bem. Porque quente é uma característica já da natureza do sol. Todo sol é quente. O sol que é quente feriu-lhe a vista. E D. Ela chorou com aquela notícia triste. E aí, como que vai ficar? Ela chorou com aquela notícia que era triste? Isso. Com vírgula ou sem vírgula? Sem vírgula. Isso. Ela chorou com aquela notícia que era triste. Muito bem. Dá tempo da gente fazer a atividade 3? É rapidinho. Ou não, vocês já estão morrendo? Pode ser. Tá, então vamos fazer rapidinho. Vocês vão ver que em 2 segundos a gente acaba. Atividade 3. Observe.
Olivia ouve as pancadas da porta que bate com o vento. Eu posso falar também? Olivia ouve as pancadas da porta, a qual bate com o vento. O pronome relativo refere-se ao termo antecedente porta. Então, vocês reparem que o pronome relativo ele está sempre se referindo ao termo antecedente. Então, qual que é o termo que vem antes do quê? Não é porta? Então, porta é o termo ao qual esse pronome relativo está se referindo, tá? Sempre vai ser assim, tá? Ele sempre vai estar se referindo a algum termo anterior. Nós temos vários pronomes relativos, né? Nós temos que, quem, onde, a qual, no qual, as quais, todas as suas variações, certo? Então, agora a gente vai fazer, né, uma substituição aí. Vou ler para vocês o exercício. As orações subordinadas adjetivas são sempre introduzidas por um pronome relativo. Então, sempre terá um pronome relativo nas orações subordinadas adjetivas. 4. Reescreva as orações subordinadas adjetivas destacadas, substituindo o pronome relativo por o qual, a qual, os quais e as quais. Então, a gente vai pegar o pronome relativo que já vai estar ali, e a gente vai substituir por uma dessas opções. O qual, a qual, os quais e as quais. Isso vai depender de qual que é o termo ao qual ele está se referindo, né? Se o termo estiver no plural, vai estar no plural também o termo que a gente vai colocar, o pronome. Se estiver no feminino, também o termo vai ser no feminino, tá? É que o que ele serve para tudo, né? Para o plural, para o singular, para o feminino, para o masculino. Ele é um coringa ali, né? Serve para tudo. Agora, o qual, a qual, os quais e as quais, a gente precisa observar qual que é o termo antecedente para condizer, tá? Então, tem que estar assim, se for masculino no singular, o termo também vai ter que estar no masculino e no singular. E assim por diante. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é essa substituição. Depois, qual que é a outra coisa que a gente vai fazer? Transcrevendo o pronome da oração principal, vai falar qual que era o pronome relativo, tá? E indicando o termo antecedente do pronome relativo. Então, primeiro, vou fazer a primeira para vocês verem como que é, né? Larissa contemplava as estrelas que brilhavam na noite escura. Então, eu vou pegar o meu pronome relativo. Qual que é o pronome relativo aí? Na frase. Qual que é o pronome relativo dessa frase? Muito bem. Então, o pronome relativo é que, né? E qual que é o termo antecedente do que? Estrelas. Estrelas, muito bem. Agora, então vocês coloquem lá, tá? Então, pronome relativo que? Termo antecedente, estrelas. Agora, como que eu vou substituir o que por o qual, a qual, os quais ou as quais? Qual dessas opções eu vou escolher? As quais? As quais, perfeito. Então vai ficar assim: Larissa contemplava as estrelas, as quais brilhavam na noite escura. Porque a estrela está no feminino e está no plural. Então também tem que colocar o meu pronome relativo no feminino e no plural. Ok? Fácil, né? Facinho. B. Alguns livros de que gostamos muito convivem conosco toda a vida. Qual que é o pronome relativo aí? Que? Que. E qual que é o termo antecedente? Hein? O que vem antes do quê? D? Não é o D, né? Qual que vai ser a É o palavra? livro. Muito bem. E aí, como que eu vou substituir esse que por outro pronome relativo? Como que vai ficar? Alguns livros de... Se não tivesse o D aí antes, ficaria os quais. Mas como tem o D, vai ficar como? Dos quais. Tá bom? Então vai ficar assim. Alguns livros dos quais gostamos muito convivem conosco toda a vida. Ok? Por causa desse D, a gente teve que fazer uma adaptação aí, tá? C. As pessoas a quem amamos nos são muito importantes. Qual que é o pronome relativo aí? Quem? Quem, muito bem. E qual que é o termo antecedente?
Pessoas. Pessoas, muito bem. Como que eu posso substituir, então, esse quem por o qual, a qual, os quais ou as quais? As quais. As quais, muito bem, porque pessoas está no feminino e no plural. E a última, para acabar a nossa aula, D. A casa onde moro é muito pequena. Ixi, e aí, hein? Qual que é o pronome relativo agora? É? É o verbo. Qual que é o pronome relativo? Que tá usando uma palavra para se referir a um termo anterior. Moro? Moro também é verbo. Ai. Onde? Onde? Muito bem. Então, onde é o nosso pronome relativo? E qual que é o termo antecedente dele? A qual termo ele está se referindo? Casa. Casa. Como que a gente pode substituir, então? A qual? Isso, na qual, muito bem. Por ser local, né? Por a gente estar falando de local, a gente tem que colocar no na. Aí, como é feminino, vai ficar na qual. Ok? Então, na próxima aula, a gente faz a página 128, tá bom? Dúvidas? Não. Então é isso, pessoal. Tchau, até semana que vem. Tchau, professora. Tchau. Boa semana.